Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez, direto de Cianorte, para você aí no YouTube, falando acerca das questões da escritura bíblica. E hoje o que nós vamos trazer é uma questão que causa muito constrangimento quando a gente fala de qual é a relação que existe entre o que seja a palavra de Deus e a escritura bíblica em si, ou seja, aquilo que você tem aí na sua mão, que você chama de a Bíblia, esse compêndio de livros, ok? É a mesma coisa? Nós estamos falando que este livro ele é a palavra de Deus? Isso está correto nós afirmarmos assim dessa forma? Bom, vamos lá. Eu penso que a palavra de Deus, conforme Jesus Cristo nos diz no capítulo 6 de João, ela é espírito e vida. E o que nós podemos entender que seja isso? Muito simples. Quando Deus, na sua eternidade, na sua vontade, resolveu fazer o universo, criar todas as coisas, este Espírito eterno, ele precisou da palavra. E o que significa dizer isso? Significa que o Espírito eterno, Deus, o Pai, primeiro gera a palavra, para que então a palavra possa criar todas as coisas. Ou seja, o Espírito sem a palavra não pode criar da concreção aquilo que ele tem como vontade de fazer, como vontade de criar. O Pai, sem a palavra, que é o Filho, não pode criar nada. E a palavra, ela é a expressão exata da vontade do Espírito paterno. Ou seja, tudo que o Pai tem como vontade na criação, a palavra executa, faz com que venha à existência. Assim se diz no texto que a palavra é que deu origem a tudo que está criado. Então Deus precisa da palavra, é o verbo, para que o verbo possa dar forma, possa trazer à existência o que não há, o que não existe. Então nós consideramos, primeira coisa, a palavra, ela é gerada de Deus. É aquilo que foi gerado do Pai na eternidade. Ok? Capítulo 8 de Provérbios vai mostrar isso para nós. A palavra, ela já foi gerada desde a eternidade para poder trazer à existência tudo que há. E quando nós vemos então o apóstolo Paulo dizendo que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, né? Ou mesmo o apóstolo João falando também lá no primeiro capítulo de João, né? Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Falando então da palavra, esta palavra na eternidade com o Pai, antes que tudo fosse criado, é o verbo, que mais tarde na nossa era, né, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, veio a encarnar. Essa palavra, esse verbo veio a encarnar. Então o que nós estamos dizendo? Que Deus, o Pai eterno, precisa da palavra, no caso o verbo, para que ele possa para que ele possa criar todas as coisas. Então, primeiramente, o Pai gera o Filho, conforme está em Hebreus no capítulo 1. Então, nós queremos fazer a diferença entre o que seja a palavra de Deus e a Escritura. Por quê? Porque a palavra ela é antes da Escritura. Ela já existe em tempos eternos, antes que tudo fosse criado. Então, a palavra de Deus não é a Escritura. A Escritura é uma representação da palavra de Deus, ou aquilo até que pode nos ligar à palavra de Deus. Aquilo que pode fazer com que nós tenhamos acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um ser eterno, é espírito. Ele é um espírito e ele traz vida a tudo que é criado, porque tudo que é criado, nós dizemos que tem vida, de alguma forma tem vida, ok? E quando nós olhamos para Jesus e verificamos que ele é o verbo de Deus, ele é a palavra encarnada, então nós podemos entender o que foi que João quis dizer na primeira carta dele, no capítulo 1, né? Desculpe, no capítulo 5 da primeira carta de João, no verso 7.
dizendo aí, o texto abaixo você vai conferir, que são 3 coisas que testificam no céu. Então você veja, o Pai, a Palavra, e aí tem o Espírito, com letra maiúscula. Esses 3 são um, e concordam entre si. Ou seja, para tudo que quer ser feito, ser criado, ser manifestado. O Pai, a Palavra e o Espírito. E aí embaixo você tem depois na sequência do texto, e há 3 coisas que concordam na terra. O Espírito, novamente aí com letra maiúscula, o sangue e a água. Por que João fala de coisas que testificam no céu e que testificam também na terra? Simples, pessoal. Porque esta palavra que está aí no verso 7, ela encarnou. Então, na terra, ela dá a testificação do céu. E no céu, ela dá a testificação do que está na terra. Então, a palavra encarnada, Cristo, ela é de fato a palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. E Roberto, por que você sabe que sangue e água está falando de Jesus? Por uma questão muito simples. Lá na Escritura, no Evangelho de João, você vai verificar, vou colocar o texto abaixo aí, que quando o Senhor Jesus estava na cruz, houve ali uma situação que ficou registrada para o nosso entendimento, que foi o fato de um dos soldados perfurar, né, o lado de Jesus com uma lança, e aí tem o texto que diz, e dali vazou água e sangue, dizendo para nós que a palavra encarnada não era um ET, não era algo, não era um avatar, não era uma coisa que não fosse humana, muito pelo contrário, ele trazia tudo aquilo que é humano. Então a divindade testifica de si própria, dizendo para nós que ela se encarnou de fato, que a palavra de Deus veio a se manifestar entre os homens como ser humano, e aqui Deus está entre os homens como um ser humano, e aí nós não temos como contestar aquilo que de fato já existia na eternidade. Por isso, 3 coisas que testificam no céu e as 3 coisas que testificam na terra. Voltando à questão da palavra de Deus e a Escritura. A palavra de Deus, eu já disse, ela é antes da Escritura, então ela já existia. Então, por exemplo, quando Deus disse, haja luz. Isso foi relatado depois por Moisés, mas na eternidade isso aconteceu quando a vontade do Pai, do Criador, em fazer com que a luz viesse à existência, precisou da palavra. Ele gera a palavra e a palavra então é que traz à existência essa luz. Então tudo que o Pai está criando por meio da palavra é antes da Escritura, muito antes de haver alguma coisa escrita. Então já por aí a gente já pode perceber que a palavra de Deus não é a Escritura. A Escritura fala da palavra de Deus, mas ela não é. Ela fala, ela aponta, ela indica. A Escritura pode até trazer algum entendimento acerca do que seja a palavra de Deus, mas ela não é. E por ela não ser a palavra de Deus, é que em alguns vídeos eu tenho falado e tenho discutido isso em fórum de debates, que a Escritura pode conter erros. A Escritura pode conter até textos que aparentemente tragam alguma contradição. Por quê? Porque ela é Escritura, ela não é a palavra. A palavra de Deus não é a Escritura. A Escritura é que nos leva ao conhecimento da palavra de Deus. E eu gostaria que vocês fizessem essa diferenciação. Porque senão, se você disser que a Escritura é a palavra, fica difícil de nós entendermos Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus. É Ele que é a palavra encarnada. E eu preciso que Jesus me revele o Pai. Como está no texto aí. Quem faz a revelação acerca do Pai, para que os homens possam compreender o Deus eterno, é Jesus. Ele é a palavra. É Ele que nos revela tudo acerca de todas as coisas. Ok? Então eu gostaria que você meditasse um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Eu não quero trazer polêmica sobre o assunto. Eu só quero que vocês entendam que a Escritura, ela pode realmente conter as suas falhas. Pode. Eu não vou aqui questionar quantos erros tem. Né? Há quem o faça isso e faz muito melhor do que eu. Mas eu vou dizer uma coisa para você.
nenhum erro da Escritura ou contradição aparente que ela tenha vai colocar Jesus, a palavra de Deus, em contradição. Por quê? Porque ele mesmo se manifesta para nós. E aí basta você olhar para Jesus no Evangelho para você ver que nele não há contradição alguma. Para você ver que quando ele diz, não tem nenhuma contradição quando ele fala de si e quando ele fala do Pai. Não há contradição alguma quando ele ama, não há contradição alguma quando ele manifesta o amor dele. Não há nenhuma contradição quando ele cura as pessoas. Não há nenhuma contradição quando ele vai à cruz e ali se oferece por nossas vidas como aquele que traz remissão dos pecados. Não há nenhuma contradição nisso. Também não há contradição na sua morte, não há contradição na sua ressurreição. Então vamos lá, querido. Em Jesus, e a palavra de Deus é Cristo, é o Verbo em carne, não há contradição. Agora, na Escritura você pode encontrar, né? Você pode encontrar erros, você pode encontrar falhas. Por quê? Porque é Escritura. Né? Então você precisa começar a entender, a diferenciar o que seja o Espírito Eterno, que se encarnou e tornou-se para nós a palavra de Deus encarnada, da Escritura Bíblica, que é esse livro que todos nós temos e que muitas vezes na cabeceira da nossa cama serve para alguma coisa, até mesmo para uma consolação, uma edificação, alguma coisa que vem aí da parte do Senhor como entendimento, discernimento das coisas que nós precisamos chegar à compreensão. É isso que eu tenho para vocês hoje, beleza? Eu espero que vocês compreendam bem que a nossa intenção não é aqui fazer apologia da Escritura como alguma coisa corrompida. Mas eu quero dizer para você, como eu disse no fórum de debates, a Escritura pode se corromper. O tempo todo ela pode se corromper por causa que quem a lê já está corrompido em sua natureza, que é o ser humano. E se ela foi escrita pelo ser humano, não foi escrita por Deus, mas foi escrita pelo ser humano, inspirado pelo Espírito de Deus, e aí vai outra situação, porque o Espírito de Deus não fala a linguagem humana, então ele intui, ele apenas intui o escritor, então o escritor tem apenas uma intuição do que escrever. Então nós podemos entender realmente que temos que separar o que seja a palavra de Deus do que seja a Escritura. Beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.